Graça e paz, amados irmãos. Vamos para a nossa 10ª aula, falando a importância do caráter cristão. Uma aula fundamental para quem deseja ser um intercessor com qualidade, prestar uma excelência no trabalho do Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, oramos e glorificamos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais uma aula, onde nós vamos tratar a respeito do caráter do cristão, o caráter do intercessor. Me usa e me capacita em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, o que é caráter? A palavra caráter vem do latim character, que significa cunho especial, que distingue coisas entre si, que tem como impressão uma boa índole, resolução, firmeza, propriedade, expressão ajustada, natureza, sentimento, feitio moral. Em psicologia, abrindo aspas, o conjunto de qualidades e atitudes que configuram o modo de ser de uma pessoa, fecha aspas. Amém? Por que o intercessor deve prestar atenção dobrada em relação ao seu caráter? Por definição, o caráter é algo sério e determinante. O papel do intercessor é confrontar as suas deformidades, confrontar as suas falhas e ajustar da melhor maneira possível para se colocar no lugar do outro, para se colocar na brecha. Por isso que nós temos que estar o tempo todo nos observando como anda o meu caráter. Porque o intercessor é aquele que foi chamado por Deus para entrar na brecha. Ele se torna a voz, escuta a voz do Senhor na terra para proclamar perdão, libertação e cura. Tremendo, né? E nós precisamos aprender os nossos defeitos, conhecê-los bem e tratá-los. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por isso, o intercessor deve ser aceito, deve aceitar e ter algo que tem algo a ser reparado na sua vida, que tem algo a ser melhorado na sua vida. Sua busca é reconhecer e deixar Deus tratar os seus defeitos, deixar Deus tratar as suas falhas. Existem algumas áreas em nossa vida que precisa ter uma atenção dobrada, precisa estar no foco, estar no nosso olhar para não falharmos nessa obra tão linda que é interceder por outro irmão, por uma irmã. Existem barreiras que devem ser vencidas para que o nosso ministério de intercessor não seja abalado. Vou dar uma barreira que precisa ser vencido, o orgulho. O orgulho precisa ser vencido de todas as formas, meus irmãos. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz: a soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. Lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 12, o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvido ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá, e eliminarás o mal de Israel. O orgulho, a arrogância, a altivez são portas abertas que deixam o intercessor vulnerável aos ataques de Satanás. Então nós precisamos tomar muita atenção. Um outro problema que acontece é o ego, meu irmão, o ego inflado. O ego está sempre à procura dos seus caminhos. A natureza humana não gosta que os outros digam o que fazer. Nós não gostamos muitas vezes disso, nós achamos que sabemos tudo. O intercessor entra na presença de Deus ouvindo o quê? A voz do Senhor, os seus pensamentos, ouvindo os seus conselhos. Por isso, nos tornamos aptos a interceder por coisas que estão no coração do Pai. O problema é que frequentemente oramos por coisas que estão no nosso próprio coração. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa maneira, e
e não ouvimos e prestamos atenção no que Deus deseja quando nós intercedemos por alguém. O ego nos leva a isso. O ego nos leva ao erro, a fazer do nosso jeito, da nossa forma. Por isso nós temos que prestar muita atenção em tudo que fazemos. Outro problema que acontece constantemente na vida de um intercessor é o medo. Em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 3, diz assim: E dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje, e vos achegueis a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A cobiça e o egoísmo acabam gerando um medo de perder bens materiais, perder tempo livre para diversão ou até mesmo relacionamentos. Esse medo impede o intercessor de se doar completamente ao propósito de Deus. Dúvidas como: o que acontece na minha família se eu batalhar na intercessão? Será que minha família vai ser retalhada? Será que vai acontecer alguma coisa? E a minha vida financeira será abalada se eu me colocar na brecha? Eu não tenho tempo. Como eu vou descansar? A minha vida está ocupada com problemas dos outros. Poxa, vai ser sempre assim? O intercessor, ele deve ter pleno conhecimento de sua aliança com Deus. Não existe razão para temer se entendemos a sua provisão, se entendemos o chamado. Nós temos que tomar muito cuidado com distração. O intercessor que se distrai não consegue ouvir a direção de Deus. Sente que as suas orações não são ouvidas, mas continua distraído com pequenos problemas pessoais e não se entrega ao Senhor. Sua atenção deve estar naquilo que permite que a sua oração esteja focada, que destrua os planos dos diabos, que destrua a armadilha dele. Quando nós estamos intercedendo por alguma pessoa, é aquilo que tem que ser o nosso foco o tempo todo. Não deixar que a distração faça com que venhamos a perder detalhes na intercessão. Por isso que nós temos que estar focado. Acima de tudo, o intercessor deve amar, irmãos. Ter uma fé inabalável, ter compaixão, ser compreensivo, ser direcionado sempre pelo Espírito Santo, ser obediente, confiar em Deus, ser humilde é fundamental, ser pacificador então essencial, ter domínio próprio, uma pessoa equilibrada, usar as armaduras de Deus, conhecimento da palavra, ter uma vida no altar de Deus, ser alguém que tem intimidade com o Senhor, saber que toda honra e toda glória não é tua, mas é do nosso Deus sempre, ser franco, ter sensibilidade, ser ousado, ser corajoso, ser alguém atento a tudo, ser alguém que convida de jejum, oração e busca sem cessar. É tremendo, irmãos. Por isso, a vida do intercessor não é fácil. Intercessão na prática. Lemos e estudamos muito sobre o assunto intercessão, mas a prática tudo se torna real. Não é como orar rapidamente sem prestar atenção. Estou orando aqui. Não, a prática, a experiência é diferente. Interceder é saber que você está pedindo, que está com alguém, está com um problema, e você está escutando Deus falar, está agindo e intercedendo por aquela vida que tanto precisa. Por isso nós precisamos estudar, conhecer o que é intercessão, ter uma reunião onde nós vamos estar com um grupo de oração, uma reunião eficaz, reconhecendo o poder de Deus em primeiro lugar sempre. Deus está sempre em primeiro lugar, para que a intercessão seja eficaz. Amém, irmãos? Não podemos interceder achando que somos heróis, que somos os melhores, que Deus está confiando só na gente. Não, Deus tem que estar acima de tudo, fazendo bom uso de armas espirituais. Como é importante conhecermos as armas espirituais.
A intercessão precisa conhecer e saber usar as armas espirituais. E nós estamos falhando nisso. Nós não conhecemos as armas todas que estão diante de nós. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruições de fortalezas. A oração de concordância, irmãos, como é bom ter oração de concordância. Em Mateus capítulo 18, versículo 19, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meio do Pai que estás nos céus. Concordar em oração é a mais poderosa arma disponível aos intercessores. Significa estar em harmonia, significa estar em sintonia. Irmãos, em algumas ocasiões o Senhor Jesus perguntava aos que seriam curados se eles desejavam aquela cura, se eles concordavam com a cura. A oração de concordância é uma arma poderosa, aponta para uma unidade e dá uma sinergia tremenda. Orando, irmãos, a palavra, nós precisamos, a Bíblia que é a palavra de Deus, é o manual do intercessor, sem ela nós não conseguimos absolutamente nada. Em Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11, a palavra que sai da minha boca, antes de retornar para mim, produzirá o que ela disse. Olha que tremendo! A palavra de Deus produz exatamente o que ela fala, produz exatamente o que ela diz, por isso nós temos que estar conectados. O intercessor confia na integridade da palavra de Deus e deixa que ela seja a plataforma da sua oração. A palavra de Deus deve ser para nós a fonte de todas as nossas orações, identificando-se com a oração, identificar-se. Muitos são os questionamentos: estou sentindo uma tristeza absurda, e não sei porquê. Estou com um peso espiritual, isso é meu? Por que eu estou sentindo isso no meu ministério? Por que eu estou com essa dor de cabeça? Por que as coisas estão acontecendo comigo? Porque, irmãos, o intercessor ele se coloca na brecha. Portanto, ele sentirá, por muitas vezes, o peso da igreja nos seus ombros. Não é fácil. Existe uma linha muito tênue e muitas vezes ele não consegue discernir por que ele está com aquelas dores, por que tudo aquilo está acontecendo com ele. A oração de identificação produz sentimento no intercessor para que ele ore mais especificamente. Nós nos identificamos tanto com a causa do outro que isso acaba mexendo conosco. Por exemplo, se colocar no lugar do pecador como se o pecado fosse seu. Olha como é que é complicado, nós nos colocamos no lugar do outro quando nós intercedemos. Logo começa a sentir esse peso que é permitido pelo Senhor. Preste atenção nisso, esses pesos que nós oramos, que nós intercedemos, é permitido por Deus para que a oração seja eficaz e decisiva. Existem casos ainda, irmão, que os ataques vêm de uma forma brutal sobre o intercessor. E ele precisa estar focado em Deus, orando com fé. O intercedor que ora e não tem fé, ele está sempre em situação difícil. Em Tiago, capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma pedra para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, do 7 ao 8. Irmãos, é importante o jejum. Antes de jejuar, ore. Pergunte a Deus como será o seu jejum. Como será a duração do jejum? Vai durar uma semana? Vai durar meio-dia? Vai durar um período? Vai ser uma semana inteira? Vai ser 40 dias? Você precisa perguntar ao Senhor como vai ser o seu jejum. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Através do jejum e da oração, nos humilhamos perante a Deus de tal forma que o Espírito Santo aviva o nosso espírito e desperta as igrejas e sara a nossa terra de acordo. Sendo uma atalaia, nós precisamos ser uma atalaia de Deus, irmãos.
Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7, um intercessor eficaz é comparado a uma atalaia, atento sobre os muros da cidade, sobre os teus muros, ó Jerusalém, tu guardas o que todos dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Irmão, nós precisamos ser um escudo de oração. Todo cristão precisa de oração, mas os pastores, os líderes têm muita responsabilidade. Nós, como intercessores, temos que ser um escudo de oração, nós temos que cobrir de oração, nós temos que interceder pelo ministério, nós temos que interceder pelos líderes da nossa igreja, interceder o tempo todo. Por isso, irmãos, que nós somos escudo de oração, temos que estar ligados ao Senhor, obedecendo a liderança o tempo todo. Grupos de oração geralmente têm uma liderança para conduzir as orações. Esse líder é alguém que é capacitado, levantado por Deus. O intercessor deve reconhecer a sua função e deixar Deus liderar. Se você é grupo de oração, Deus te lidera e você conduz o povo, a tua equipe, os teus intercessores a orar sem cessar, deixando o Espírito Santo de Deus fluir em cada momento de oração, em cada sala de oração. O Espírito Santo de Deus vai fluindo e nós vamos nos enchendo, nós vamos estar buscando mais e mais e mais a presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus flui em nossas vidas. O intercessor e a intercessora vive Deus o tempo todo, intercede o tempo todo, é uma coisa linda de se ver. Irmãos, existem formas de interceder. Quando nós estamos com os nossos olhos fechados intercedendo, nós estamos nos concentrando na oração, nós estamos buscando a intimidade com Deus, nós fechamos os olhos e buscamos a intimidade com o Senhor. E quando nós estamos com os nossos olhos abertos, nós estamos guerreando, meus irmãos, ficando atento, porque o inimigo pode a qualquer momento nos atacar. Quando você ora por alguém, por libertação, você está com seus olhos abertos para não ser pego de surpresa. Amém? E por isso, irmãos, nós temos que ter vida de oração. Estamos com os nossos joelhos dobrados. O pastor sempre tem dito, de joelhos dobrados nós não tropeçamos. Então eu desejo a você, meu irmão, eu desejo a você, minha irmã, que você tenha vida de oração, que você seja uma intercessora e um intercessor por excelência nessa obra do Senhor. O Senhor vai levantar um ministério poderoso na nossa igreja, homens e mulheres intercedendo. Por isso esse estudo é precioso. Tire dúvidas, comente, mande para o pastor Clóvis, mande para o pastor Ivan aqui que fala com você. Pastor, eu não entendi isso, me explica isso melhor. Vamos questionar, porque a oração é a base, é uma das colunas da igreja. E que Deus te abençoe, e que Deus te fortaleça, que você se apaixone pela intercessão. Muito obrigado, força, estamos juntos em oração. Que Deus abençoe, meu irmão, que Deus abençoe, minha irmã. Juntos nós somos fortes, nós vencemos, em nome de Jesus.